Boa noite, queridos. Sentar, uma alegria enorme estar aqui. Infelizmente, não deu para estar da outra vez. Foi 3 voos cancelados. Você deve ter visto aquela questão climática que deu em Guarulhos, Viracopos e Congonhas. E eu literalmente fiquei das 2 da tarde até meia-noite para conseguir voltar para Curitiba para ir para casa. Mas creio que a vontade de Deus era para estar aqui essa noite, amém? E uma alegria enorme estar com vocês. Eu queria, nessa noite, poder, à luz da palavra de Deus, compartilhar algo que a gente chama de redenção econômica, né? Só que, antes da gente falar de redenção econômica, nós precisamos falar da essência. E tem uma coisa que é muito importante no reino de Deus, é que Jesus ele não veio para regrar comportamentos, Cristo ele veio para transformar corações. Só que eu sou do interior do Paraná, numa cidade bem pequena, 200 mil habitantes, que o nome é Guarapuava. E é interessante que a gente brinca, tem uma frase na Bíblia que é falado, né? Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E veio, né? E Guarapuava é uma cidade fantástica, porque a nossa cidade é um milagre vivo. É uma cidade simples do interior do Paraná, mas a nossa cidade é a maior produtora de soja do sul do Brasil, né? Talvez você já ouviu falar de um pastor, que é um dos nossos pastores, que é o Luciano Subirá, né? Ele casou e foi ordenado pastor em Guarapuava. Eu cresci na minha adolescência vendo ele pregar. Então tem tanta coisa boa em Guarapuava que Deus tem feito de uma maneira extraordinária, e uma delas também é o nosso grupo, a nossa empresa, que pela graça de Deus, Deus levantou ali. E eu queria então começar falando para você a respeito de essência, porque tem uma expressão que a gente fala no Sul, não sei se vocês falam isso, é pior que curva de rio. Vocês já ouviram essa expressão? Porque, não? Eu vou explicar, então, é legal que eu perguntei, porque curva de rio é onde, às vezes, se você tem na fonte do rio uma sujeira, por exemplo, um esgoto aberto, essa sujeira vai parar na curva do rio, né? Por isso que a gente chama pior que curva de rio, né? Porque reúne a sujeira. E o que é interessante? É que quando nós tentamos regrar comportamentos, é que nem limpar curva de rio, entendeu? Não resolve. Você tem que ir até a fonte. Porque se você não bloqueia o esgoto na fonte, você não transforma a fonte, você vai ficar só limpando a curva de rio e vira um trabalho em vão. Então, eu gostaria de perguntar, né, para os irmãos, qual é a essência de Deus? Para você, se pudesse falar em uma palavra. Amor, imediatamente, né? A essência de Deus é amor. Mas qual é, talvez, a nossa essência? Eu pudesse transformar isso numa outra pergunta para você. O que significa para Deus ser um homem e uma mulher de sucesso? Será que Deus está impressionado com o tamanho das nossas habilidades? Não. Será que Deus está impressionado com o tamanho da nossa empresa? Não. Será que Deus está impressionado com o tamanho do meu ministério? Também não. Será que Deus está impressionado com o tamanho da minha conta bancária? Também não. Mas o que então move Ele? Qual é o conceito que a gente pode falar que um homem e uma mulher de sucesso? Isso também vai estar falando sobre a essência do homem, que a Bíblia fala que é o nosso coração, amém? E a Bíblia ensina sobre tudo, ou seja, ele coloca uma ordem de prioridade e valor, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Salmo 119, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando um homem e uma mulher cujo coração seja totalmente dele. Então, respondendo à pergunta, o que significa ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, eu posso dar essa resposta perguntando algo para nós aqui diante de Deus. Qual é o tamanho do teu coração? Quanto que Deus tem do teu coração? Porque é isso que define, meus irmãos, se nós somos homens e mulheres de sucesso no final do dia. Porque já a gente vai estar face a face com o nosso Criador, e a única coisa que importa é aquilo que foi gerado do nosso interior, amém? Porque as pessoas, a gente pode usar uma máscara, enfim, fingir algo, né? Mas Deus não, Ele está olhando diretamente para o nosso coração. E o homem, ele fica impressionado com o exterior, mas Deus não. Por isso que nós precisamos priorizar aquilo que Ele prioriza. Por isso que nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. E é por isso que quando a gente fala sobre redenção econômica, nós precisamos falar sobre a essência, nós precisamos falar sobre o nosso coração. Por isso que eu comecei perguntando qual é a essência de Deus, e a gente automaticamente vai falar sobre o amor.
automaticamente, se a gente fala do ser humano, nós vamos falar que a nossa essência é o nosso coração. E se não tem uma transformação de coração, não tem como nós vivermos aquilo que a Bíblia ensina a respeito de redenção econômica. Não tem como uma pessoa ser um empresário redentor se essa pessoa não teve uma transformação de coração. Só que, indo para a pergunta e continuando na pergunta sobre a essência, os irmãos poderiam me falar qual é a essência do pecado? Pode falar, meu irmão, não está valendo nota, fica bem à vontade. Desobediência, o que mais os irmãos acham que é? Orgulho, perfeito, o que mais? Falta de temor, né? A sabedoria, a Bíblia fala, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas tem algo a mais, sabia? Quem foi o primeiro corrupto da história? Foi o anjo caído, não é verdade? É engraçado porque a gente fica focado na queda de Adão e Eva, não é mesmo? Mas tem uma queda que foi antes da deles. E essa queda, meus irmãos, veja que interessante. A Bíblia fala que o coração dele estava cheio de iniquidade. Mas os irmãos sabem qual é a expressão bíblica que a Bíblia usa em Ezequiel 28? A Bíblia fala que no coração dele tinha um comércio desonesto. Isso é muito forte, não é verdade? Que na essência do pecado, na essência do primeiro corrupto da história, que a Bíblia relata, tinha um comércio desonesto. Por quê? Porque existe uma forma de você ser um empresário redentor e existe uma forma de você ser só um comerciante desonesto. E sabe o que é interessante? É que esse comércio desonesto, ele não foi lá fora que foi gerado, ele aconteceu dentro da casa. Porque a Bíblia fala, né? Pode colocar, fazendo favor, os slides aí. Eu vou dar uma introdução só, mas eu já vou falar sobre essa questão de essência, tá? Só para você saber, então, eu vou projetar ali, porque eu trouxe os versículos aí, me ajuda a falar. E é interessante porque quando nós pensamos sobre essência, e falando sobre coração, a gente vai falar sobre aquilo que realmente inspira Deus, né? Tem uma frase do meu sócio, né, o Fábio, que está aqui, a gente chama ele de FB, e ele fala assim, sabe, hoje a gente tem a lista da Forbes, não é verdade? Mas mais importante que a lista da Forbes qual é a lista da Forbes de Deus, queridos? Porque na lista da Forbes de Deus tem uma viúva pobre, com 2 moedas. Porque Deus não estava olhando o tamanho da oferta. Deus estava olhando o quê, meus irmãos? Os irmãos entendem? Então, para Deus tem a ver com a essência. E Deus sempre falou sobre essência. Só que quando o fundamento é torto, não adianta a gente querer coisas grandes. Porque que nem a Bíblia fala, da casa na rocha e a casa na areia. Se o fundamento é podre, uma hora vai vir a tempestade e vai derrubar tudo. Os irmãos estão me entendendo? Então, nós precisamos construir para a eternidade, sobre o firme fundamento que é Cristo. Então, com essa essência correta, nós começamos então a entender qual é o foco. E em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia narra uma história que ela está falando do rei de Tiro, e rapidamente ela migra e ela começa a falar sobre o anjo caído. E o rei de Tiro, o que é interessante? O rei de Tiro, se fosse na lista da Forbes de hoje, ele seria o primeiro nome. Porque a cidade de Tiro era uma cidade portuária com grande riqueza de comércio marítimo, bem parecido com o Rio de Janeiro, nesse ponto, né? Rica de comércio marítimo, muito forte. E a Bíblia fala que o rei de Tiro, ele começa a se embriagar com isso, por causa da prosperidade dele, por causa da habilidade dele de adquirir riquezas. E por causa dessa grande capacidade dele, a Bíblia fala que ele se sente igual a Deus. E de repente, a Bíblia faz uma analogia dele com o anjo caído. E nós começamos a perceber pelos versículos que ele não está mais falando do rei de Tiro. Ele começou a falar sobre Satanás. Ele começa a falar sobre o anjo caído e fala do fundamento do coração dele. Então, em amor, como teu irmão, eu gostaria de te perguntar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo esquadrinha os nossos corações, né? Qual é o nosso fundamento? Aonde está o nosso coração de verdade? Será que nós somos comerciantes apenas? Ou será que nós somos empresários redentores? Aqui é uma ilustração, mas um comerciante, eu estou falando naquele sentido que é um cara que é capaz de tudo só pelo lucro. E ele está focado só nele mesmo. Ele não está agregando valor, ele não está enxergando propósito, que é o que um empresário redentor faz. E o interessante é que quando a gente vai falar sobre a queda, e a gente vai ver que na essência do pecado nós temos o comércio desonesto, isso é muito forte. E sabe o que é interessante? Às vezes nós como igreja,
nós escolhemos inimigos para nós, não é mesmo? A gente fala determinada pessoa, determinado público são nossos inimigos, são os inimigos da igreja. Mas a verdade é que Jesus, somente um único público por toda a Bíblia, Jesus olhou para eles e falou: vocês são filhos do diabo. E os irmãos sabem, né? São os fariseus. E o que é a essência de um fariseu? A essência de um fariseu é ter a linguagem cristã, pegar as coisas de Deus e distorcer a favor de quem? Dele mesmo. Que é a essência do anjo caído. Ele é o primeiro fariseu, ele é o primeiro corrupto da história. Meus irmãos, por que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Por que nós temos tantas pessoas agora na fila do hospital morrendo? Porque alguém corrupto com amor ao dinheiro tirou o dinheiro delas. Por que nós temos pessoas morrendo com drogas? Porque alguém com amor ao dinheiro vendeu droga por causa do dinheiro. Os irmãos estão me entendendo? Por que, enfim, quando a gente vai ver, né, por que a gente tem crianças sendo traficadas como escravas sexuais? Por causa de dinheiro. Por que uma das maiores indústrias da internet faz muito retorno e recurso com AdWords de pornografia? Porque tudo no final é dinheiro, que nem a Bíblia fala. Só que dinheiro nas mãos de um comerciante é um Deus para ele. E ele idolatra aquilo. E ele faz de tudo para ter aquilo. Mas dinheiro na mão de um empresário redentor vira um instrumento de redenção. Amém? Que é isso que a Bíblia fala de redenção econômica. Só que eu queria que a gente lesse os textos para nós podermos entender que na essência do pecado tem um comércio desonesto. Porque quando nós tratamos a nossa relação com Deus como uma transação e não um relacionamento, nós viramos os mais novos fariseus. E nós nos perdemos nisso. E a linha é muito tênue, né? E olha o que a Bíblia fala sobre ele, né? Eu vou ler aqui porque talvez para você, eu não trouxe um slide tão bom assim, está pequenininho talvez para quem está lá atrás. Mas olha o que a Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 28. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. A Bíblia fala do quanto que ele tem o orgulho de ostentar a riqueza dele. A Bíblia fala que ele tem o orgulho do que ele está realizando e conquistando. Ele faz questão de mostrar. Versículo 12, né? Já pulando para o versículo 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição. Dependendo da versão da Bíblia, fala sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. É interessante isso hoje, porque as pessoas elas querem mostrar o quanto elas sabem, o quanto elas são lindas, o quanto é perfeito, e elas têm esse desejo de ostentar. E a Bíblia continua: por meio do seu amplo comércio. A Bíblia usa essa expressão comércio. Você se encheu de violência e pecou. E por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, eu o expulsei. E sabe o que é interessante? É que Deus expulsa, porque Ele não suporta. Amém? E a gente às vezes quer tolerar, mas não tem como, queridos, algumas coisas. E a Bíblia fala, expulsou. Por isso eu lancei em desgraça, longe do monte de Deus, eu expulsei o querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Então esse cara, ele não estava lá fora, ele não estava no mundo, ele era querubim da guarda. Os irmãos estão vendo? Eu não seria angelical, sinete da perfeição. Na nossa região, na nossa cidade do interior, se a gente fosse trazer para a versão, que a minha cidade é Guarapuava, então a gente chama Guarapuavana, né? O Guarapuavano, a gente ia falar assim, caboclo bom, né? É muito engraçado, eu sei, eu acho que, enfim, a gente chama de caboclo bom, entendeu? Lá no sul, lá no interior. A gente fala, pô, o cara é sinete da perfeição, ele querubim da guarda, é tudo essas coisas, né? Pode deixar naquele slide ainda. E daí a Bíblia vai falar daí no versículo 18. Por meio dos seus muitos pecados, e daí eu quero que você grave só isso aqui, e do seu comércio desonesto. Na essência da queda, na essência do pecado, do primeiro corrupto da história, tinha um comércio desonesto. E profanou os seus santuários. Por isso, eu fiz sair de você um fogo que um consumiu. Enfim, a Bíblia fala que na essência tinha um comércio desonesto. E isso é muito forte.
é muito forte porque Jesus ele só vira para um grupo de pessoas que ele fala, olha, vocês são os filhos do diabo. E ele está falando dos fariseus. E é interessante que os fariseus eles eram muito envolvidos com a igreja. Eles eram aqueles que estavam à frente daquilo que seria a igreja da época. Só que eles usavam as coisas de Deus, a linguagem de Deus para o seu benefício próprio. E é interessante que o comércio desonesto ele está presente em toda a Bíblia. Tanto que Jesus é levado para a cruz por uma ação de um comércio desonesto de um cara que era discípulo dele. Porque Judas, né, os irmãos lembram? Trai a Cristo por ciclos de prata. Os irmãos lembram? Só que sabe o que é interessante? É que quando Judas, não arrependido, mas com apenas um peso de culpa, que é diferente, ele lança esses ciclos de prata dentro do templo, a preocupação dos fariseus é, a gente não pode pegar nesse dinheiro, porque esse dinheiro é sujo, tem preço de sangue. Mas eles que subornaram o cara, não tem problema, você entendeu? O dinheiro está sujo. E isso é a marca de uma pessoa, porque ela não olha para onde, meus irmãos? Os irmãos entendem? Quando você perdeu isso aqui, quando você perdeu a tua essência com aquilo sobre tudo que você deveria guardar, nós nos perdemos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele esquadrinha os nossos corações. Então a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é, Deus, será que nós somos empresários redentores? Porque isso é muito forte na Bíblia. Como eu te falei, Judas praticou o comércio desonesto. O comércio desonesto ele já estava na essência da queda de Lúcifer, que é a primeira queda. E a transação comercial que é levada para Eva e depois para Adão é um comércio desonesto também. E é um comércio desonesto onde, pela primeira vez na história, apesar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a serpente vem e fala, olha, você não é suficiente. Se você provar, aí você vai ser igual a Deus, que era o desejo aqui do rei do quê? De Tiro. Então você vê que a transação comercial, ela ainda existia. Olha, Deus na verdade não tem o melhor para você, você pode fazer a tua decisão. E essa essência desse comércio desonesto, ele se manifesta também na época de Cristo. Tanto que os irmãos lembram que quando esquecem Jesus no templo, que ele tinha aproximadamente aí 12 anos, os irmãos lembram? Quando chegam para buscar ele no templo, falam, o que você estava fazendo? E ele estava conversando exatamente com os fariseus, né? E ele fala, eu estava cuidando dos negócios do Pai. Amém? Tem uma diferença, só que esse mesmo Jesus que no templo, na igreja, estava falando sobre negócios do Pai, com 12 anos de idade, 21 anos depois, aproximadamente, ele volta para quebrar tudo no templo. Por quê? Porque estava acontecendo o quê? Um comércio desonesto. Ele vem para quebrar e ele fala, olha, vocês transformaram a casa de oração num covil de ladrões. Os irmãos estão me entendendo? Então esse comércio desonesto, ele sempre teve na essência do pecado. E deixa eu te falar algo. Essa questão de sermos falsos ou do farisaísmo é que nem gripe, pega todo mundo. Os irmãos estão me entendendo? E nós precisamos nos arrepender e nos colocar diante de Deus e enxergar o nosso coração. A gente não deveria pensar no fariseu como alguém longe de nós. A gente deveria pensar no fariseu olhando no espelho. Porque, que nem a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E isso é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é esse zelo que eu falo assim, Deus, como está o meu coração? Deus, como está eu diante do Senhor? O que o Senhor está vendo? Será que eu sou um comerciante desonesto? Ou será que eu sou um empresário redentor? Será que... Porque os irmãos sabem que o escravo, ele trabalha, o mercenário, ele trabalha por salário. É engraçado, eu brinco sempre com isso. Se alguém aqui, você fosse Deus, você ia trabalhar? Eu ia tirar férias infinitas. Só que Deus trabalhou, amém? Só que o trabalho para nós, ele não é por dinheiro. Se for, nós ainda não entendemos propósito. Os irmãos estão me entendendo? Tanto que Jesus, ele fala, a seara é... Mas os trabalhadores, meu irmão, tem pouca gente para trabalhar. Os irmãos estão me entendendo? Sabe por quê? Hoje, as pessoas, elas vão muito mais para uma pregação de fariseu, onde eu coloco o meu plano, e não o plano de Deus. Às vezes a nossa vida devocional, de oração, de jejum, de busca da palavra, o fundamento dela, que nem eu estava falando, está torto. Porque a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, é Pai
nosso. Primeira coisa, não é meu, amém? Porque deixa eu te falar algo, toda bênção fora da comunhão não é bênção. Isso é bíblico, isso é bíblico. Isso que as pessoas não entendem, porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Então uma vida de oração, ela não deveria ser Deus faz aqui o meu projeto, está aqui a minha empresa, está isso aqui, me abençoa, Deus. Isso não é a oração do empresário redentor. A oração do empresário redentor é: Deus, qual é a tua vontade? Para usar isso para abençoar outras pessoas. Pai nosso que está nos céus, seja feita tua vontade. Então, se o fundamento da minha vida de oração, da minha empresa, do meu trabalho, da minha carreira, do meu ministério, não é esse, está torto. Os irmãos estão me entendendo? E eu então não estou caminhando mais debaixo de redenção. Eu virei um comerciante desonesto. Eu não sou mais um empresário redentor. Eu sou um fariseu que eu tenho uma linguagem cristã e eu aparento algo e eu uso as coisas de Deus, mas bem no fim, eu é que sou o centro. E quando nós somos o centro, nós vamos seguir o mesmo caminho do rei de Tiro. E nós estamos indo para cair no mesmo buraco. E nós estamos no caminho do orgulho, que alguém falou também que era a essência do pecado, que precede a queda. E é isso que nós deveríamos ter temor. Porque diante dele, nós não conseguimos esconder nada. Porque ele não está olhando o exterior, ele está olhando diretamente para os nossos corações. E essa questão do comércio desonesto na Bíblia, ela é muito forte no meio da igreja. E ela é tão forte que a gente brinca até e fala que Isaías, ele é o profeta da redenção econômica. Porque se você pegar Isaías capítulo 1, Isaías 48, enfim, várias passagens de Isaías ele está provocando o povo, que ele está falando: olha, só a devoção não é suficiente. Que é o que a gente acabou de fazer aqui, que foi muito legal. Um dos pastores levantou aqui, e a gente pode ofertar para ajudar uma moça. Que o nome de Jesus vai virar irmã. E o interessante é que quando a gente está se movendo assim, isso é ser igreja, meus irmãos, amém? Essa é a essência. Porque quando nós não fazemos em favor de outro, nós nos perdemos. E sabe o que as pessoas não entendem, queridos? É que tem uma diferença absurda entre poder e autoridade. E isso tem a ver com a essência. Queridos, todos veem a manifestação do poder de Deus, amém? É só ver o sol amanhecer amanhã, nesse lugar lindo aqui que vocês moram. Né? A gente vê o poder de Deus se manifestando, só que o fato de você ter experimentado o poder de Deus não significa que você conheceu a vontade dele. Porque Deus, ele não quer ser apenas reconhecido no seu poder, ele quer ser conhecido na sua vontade. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Quer ver? Se fosse um culto lá em Guarapuava, né? Mas não foi. Mas o culto lá, os irmãos lembram na Bíblia que fala que 10 leprosos foram curados. Né? Se a gente chegasse no final do culto, né? Se fosse na minha cidade, você perguntar assim: o culto foi bom? E os caras falam: pô, bom, né? A gente era leproso e agora está todo mundo curado. Só que os irmãos lembram quantos que voltaram para agradecer? Então nós temos 10 que foram tocados pelo poder de Deus, não é verdade? Mas apenas um veio estabelecer um relacionamento. E para esse único que veio estabelecer relacionamento, Deus olhou para ele e falou: salvação te alcançou. Os irmãos entenderam? Então porque sabe, queridos, Deus, ele é abençoador, amém? Ele é o socorro do bem presente, ele é o socorro do aflito, ele é o Deus de milagres, ele é o Deus de provisão. E ninguém tem treta com esse Jesus que faz todas as coisas. Só que quando Jesus começa a pregar sobre, revelar que importa que cada um tome a sua cruz e me siga, que significa a gente morrer para nós mesmos em favor de outros, nesse momento a gente se escandaliza. E que nem talvez os 9 leprosos, nós somos pessoas que somos perseguidores de bênção, mas nós não conhecemos a vontade de Deus. E o que precisa mudar é que, primeiro, meus irmãos, um empresário redentor, ele não é um perseguidor de bênçãos. Um empresário redentor, ele é o abençoador. Esse é o fundamento da Bíblia. E é por isso que Deus chama Abraão pai da fé. E chega para Abraão e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu você é a bênção. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. E não interessa o tamanho da tua empresa. Os irmãos estão me entendendo? Porque uma viúva pobre com 2 moedas, ela está na Forbes de Deus. Por causa do coração dela.
porque é para onde o Senhor está olhando, meus irmãos. Então imagine que na tua humildade, na tua simplicidade, naquilo que você está fazendo, Deus está olhando. A questão é só para você ou é em favor de outros? Porque se a nossa carreira, se a nossa empresa, se nós trabalhamos por dinheiro, nós somos mercenários. Mas se nós trabalhamos por propósito, por isso que eu fiz a brincadeira, se você fosse Deus, você ficar de férias eternas, mas Deus trabalhou. E Deus falou que a seara é grande. E Deus está orando por trabalhadores, amém? Que trabalham pelo propósito da vontade dEle. Onde a minha vida de oração é: Deus, qual é a tua vontade para a minha empresa? Qual é a tua vontade para a minha carreira? O que o Senhor quer fazer com isso? Como o Senhor quer glorificar? Como o Senhor quer servir isso? Como isso é uma bênção para outras pessoas? Uma das marcas que a gente brinca é que um comerciante desonesto, ele vê as pessoas como um passivo da empresa. Mas um empresário redentor, ele vê as pessoas como o maior ativo da empresa dele. E quando você começa a comparar isso à luz da palavra de Deus, tem muitas diferenças. E como eu falei em Isaías, tem um momento que ele chega e fala assim: olha, gente, o jejum que eu quero não é mais que vocês fiquem passando fome e colocando cinza sobre a cabeça e vestindo roupas com pano de saco. O jejum que eu quero é que vocês rompam com as ligaduras da injustiça. É que vocês defendam a viúva. É que vocês tragam provisão para o órfão. E aí sim, a sua justiça vai brilhar como o sol ao meio-dia. Porque, queridos, se tudo aquilo que Deus nos deu não é para abençoar outros, não é em favor de outros, para que nós recebemos? E essa essência, que nós não somos mais perseguidores de bênçãos, nós somos abençoadores. Porque em Efésios, a Bíblia vai falar, né? Que Jesus, nas regiões celestiais, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E a Bíblia fala, e é interessante que o nome da nossa empresa é Vocari, que é do italiano, que significa vocação. E o que é vocação? É muito mais que uma profissão. Na verdade, o mercado copiou isso da Bíblia, né? A gente fala dizer teste vocacional. Mas na verdade, vocação é muito mais que uma profissão. Vocação é você ser separado e capacitado por Deus para cumprir a vontade dEle. E sabe o que é interessante? Quando a gente realmente está na vontade dEle, querido, não na nossa, entendeu? Não a gente criar um projeto e chamar Deus para abençoar o projeto, porque o projeto é nosso. É quando você pergunta assim: Deus, qual é o teu projeto? Qual é o teu fundamento que o Senhor tem para essa empresa? Qual é a tua vontade para a minha carreira? Qual é a tua vontade para a minha vida? Porque no momento que nós estamos debaixo da vontade dEle, aí nós estamos no lugar de maior abundância, amém? Porque o poder de Deus está submetido à vontade de Deus, amém? E é isso que as pessoas não entendem. O fato de você ter poder para fazer algo não significa que você tenha autoridade. Quer ver? Imagina que um rapaz jovem, viril, ele pode engravidar uma moça. Mas se ele abandona o filho, ele é pai? Ele tem o poder de biologicamente ser pai, mas ele tem autoridade de ser pai? Não. Por isso que tem um monte de gente que consegue posições, dinheiro e recurso, e é só manifestação de poder, não é manifestação de autoridade. Porque a manifestação de autoridade, ela é manifesta em favor de outros, amém? Que nem Davi. Os irmãos lembram da história, né? Davi e Golias. A Bíblia fala que durante 40 dias Golias vinha humilhar o povo. Falava: aí, quem que vai vir aqui? Queridos, quem que era forte? E quem era o rei? Saul. E Saul foi escolhido por Deus. Tanto que coloca a armadura dele em Davi e não serve. E o que Davi? Davi não estava nem no campo de batalha. Quando Davi chega, os irmãos lembram por que Davi estava indo? Eu não sei se vocês falam isso aqui, mas Davi estava levando uma marmita. Não sei se vocês falam isso. Falam. Davi estava levando uma marmita. Então Davi, o que Davi estava fazendo lá? Ele estava indo servir os irmãos dele. E Saul foi escolhido por Deus, não foi? Foi. Ele está num lugar de autoridade. Mas agora, ele não quer mais oferecer e arriscar a vida dele em favor de outros. E muitos de nós somos assim, nós pedimos recursos, nós pedimos uma posição, nós pedimos um monte de coisa para Deus, e nós temos o poder e nós temos a posição, mas nós perdemos a autoridade. Por que a gente perdeu a autoridade? Porque nós não queremos mais ofertar a nossa vida em favor de outros, né? A gente virou um bananão, essa que é a verdade. A gente virou um bananão,
E a gente está com a posição e o poder e a gente não faz nada com aquilo. Sabe o que é o interessante, queridos? É que homens e mulheres, no ápice da sua vida, dos seus 60 e poucos anos, onde eles estão com empresas, eles estão bem resolvidos, eles têm um networking, eles têm recursos. E muitas vezes nos Estados Unidos, o que o cara vai fazer? Ele vai se aposentar e jogar golfe. Pastor, você tem alguma coisa contra isso? Não. Mas eu acho que essa pessoa, ela chegou no momento mais importante da vida dela, que ela pode ensinar outras gerações, que ela pode mover recursos, que ela pode usar a sabedoria dela para abençoar o reino de Deus. E não se aposentar, porque da vida cristã não tem aposentadoria, meus irmãos, amém? Só tem promoção celestial. Então, dentro desse contexto, nós começamos então a avaliar se nós estamos realmente vivendo redenção econômica, se nós estamos vivendo debaixo disso, porque nós precisamos entender que a essência nossa é para promover outros, é para abençoar outros. E é por isso que a questão dos leprosos fala muito conosco, porque não era um perseguidor de bênção. Aquele que veio para agradecer, ele não teve apenas uma bênção externa, ele teve um relacionamento com Cristo. E conhecer a vontade de Deus é ser que nem Davi naquele momento. Eu vim aqui para servir, meus irmãos, eu não estou procurando algo. Mas no momento que ele enxerga, ele pega e fala, e ele não situa na capacidade dele. Ele fala, no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra esse incircunciso. Ele fala, eu sei quem eu sou, eu sei que não é na minha capacidade, eu sei a minha vocação. Eu resolvo isso aí. No nome do Senhor do... Isso, queridos, é essência. Isso é coração. Por mais que ele teve os erros dele, a gente sabe, quando Deus fala para Samuel, a expressão que Deus usa, provi para mim um rei, um homem segundo o meu. Essa é a essência. E não é o tamanho, a questão é qual é o nosso coração. É claro que a gente quer ver as coisas crescer, é claro que a gente quer ver a nossa empresa expandir, mas antes de tudo qual é o meu fundamento? Deus, a minha carreira, meu ministério, eu estou com o meu coração no lugar correto? Porque eu não quero impressionar ninguém, Deus. Eu quero olhar para o Senhor. Se eu precisar ser a viúva das duas moedas, eu quero ser a viúva das duas moedas. Eu não quero ser o fariseu jogando riqueza ali e que na verdade deu do que sobrava. Eu não quero algo aparente como um fariseu. Eu quero aquilo que é autêntico. Eu quero aquilo que é verdadeiro. Eu quero aquilo que quando a gente chegar, que a Bíblia fala, que aquilo que a gente edificou sobre esse fundamento que é Cristo, é pedras preciosas, ouro e prata. Não é feno, palha e madeira, que vai ser consumido pelo fogo e não vai sobrar nada. Porque aquilo que nós fazemos, queridos, com o nosso coração, por menor que seja, nós estamos fazendo para algo que vai ecoar na eternidade, amém? Por um propósito eterno, por um reino inabalável, por um reino eterno. Porque no céu as ruas são de ouro, porque a única coisa que o ouro presta para lá é para pisar. Porque não é a coisa mais importante. Então nós começamos então a entender que o nosso coração está diante de Deus. E nós começamos a viver para Ele em favor dos outros. E essa essência ela começa a ser transformada. E quando nós temos essa revelação, essa transformação da parte de Deus, nós deixamos de ser comerciantes desonestos e nós passamos a ser empresários redentores. Pode ir para o próximo slide? Eu queria usar uma passagem ali que Jesus ele usa ali de Lucas capítulo 4. Isso aqui é muito legal, né? Porque Jesus ele está ali abrindo o livro de Isaías, né? Ele está lendo, acho que Isaías 61 aqui. E ele está, né, na sinagoga falando sobre a missão dele. E quando Jesus usa essa expressão, ele também está falando de um cenário econômico, né? É o que a Bíblia diz. O Senhor me deu o seu espírito, né? Ou que está na NVI, né? A Bíblia, ele fala assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas. E daí ele vai falar ali que vai libertar os cativos, os oprimidos. Só que daí a Bíblia fala algo muito legal, né? Porque ele fala assim, para levar as boas novas para pregar o evangelho aos pobres. E pobre no grego, querido, é pobre, tá? É bem literal. Ele está falando de alguém de uma pobreza espiritual, de consciência, mas ele também está falando de pobreza financeira. E isso fica mais claro ainda quando ele chega na passagem que ele fala assim, eu vou declarar
o ano do favor do Senhor, o ano da graça do Senhor, ou dependendo da versão ele fala, e declarar o ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu? Era um período econômico que tinha para a terra um ciclo de 49 anos e um ciclo de 7 anos para pessoas que elas contraíram tantas dívidas que elas estavam escravizadas na dívida. E quando chegava o ano do jubileu, elas eram o quê, queridos? Colocadas em liberdade. Só que essa escravidão não tem nada a ver com a escravidão africana, amém? Porque às vezes que a gente fala escravidão, ela parece uma palavra muito forte, mas não é. A Bíblia fala em Levíticos, capítulo 25, sobre esse processo que uma pessoa que foi escravizada, entre aspas, pelas suas dívidas, ela deveria ser tratada como um hóspede nas nossas casas. Porque ele ia trabalhar 7 anos, na verdade ia ter um discipulado econômico, e no final desses 7 anos, essa pessoa era colocada em liberdade com todas as suas dívidas perdoadas. E a Bíblia chama isso do ano do jubileu. Jesus ali então está abrindo na sinagoga e está falando, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. E sabe o que é o legal? É que você está vendo isso de alguém do sul do Brasil falar, de uma cidade do interior. E sabe o que é interessante? Porque as eleições, elas têm dividido as pessoas, né? E eu como pastor, porque talvez você viu uma postagem, você já viu nas redes sociais assim, o sul é o meu Brasil? Alguém já viu isso, não? Ou é só no sul que coloca esse negócio? Né? Então, exato. E daí eu pegava essa postagem e eu falava pro pessoal com todo amor do mundo, eu falava assim, ó, eu tenho vergonha de ser teu pastor. Verdade. Eu falei, cara, como que se fala um negócio desse? Não, o sul é meu Brasil. Não, o Brasil inteiro é nosso. As nações são nossas por herança. E os irmãos sabem por que ele está escrevendo o sul é meu Brasil. Só que a questão não é essa. A questão é que o Espírito do Senhor nos ungiu a pregar o Evangelho e declarar o ano do... Então a redenção econômica, ela vem quando nós saímos da nossa zona de conforto e nós começamos a ofertar a nossa vida em favor de outros. Eu não estou falando que é errado a gente conquistar, não estou falando que é errado. Eu só estou falando que a essência da prosperidade é uma prosperidade com propósito, amém? E isso é redenção econômica. E sabe, queridos, isso, eu não sei porquê, não chegou na cultura brasileira. O que é pregado muitas vezes sobre prosperidade não tem a ver com essa essência. Só que nós precisamos ver o quanto que a igreja e sermos protestantes e cristãos na história revolucionou isso. Os irmãos já devem ter ouvido falar da faculdade de Harvard, não é mesmo? Universidade de Harvard. Os irmãos sabem por que o nome de Harvard é Harvard? Porque um pregador puritano chamado John Harvard fundou essa universidade. E sabia que no fundamento de Harvard era uma escola de missionários? E tinha uma escola de missionários e uma escola de homens de negócio. Não negócio comerciante desonesto, negócios do pai, amém? E eles estavam discutindo como eles, através de recursos, eles poderiam transformar a história. E John Harvard então doa metade da sua fortuna, porque era um empresário bem-sucedido, e ele também oferta a biblioteca, a sua biblioteca pessoal, que estão até hoje os livros lá. E no meio do campus de Harvard tem uma estátua dele. Pastor, mas Harvard perdeu a essência cristã, infelizmente. Só que quando ele estabelece Harvard, eles estabelecem aquilo que se chama o fundo de endowment. O que é um fundo de endowment? É uma doação, onde pessoas doam, e esse fundo, ele tem uma gestão privada do mercado financeiro, é um fundo de investimento como qualquer outro fundo de investimento. E a renda desse fundo, você nunca pode consumir o capital principal, a renda desse fundo, ele cria uma perpetuidade para um projeto social. Os irmãos sabem quanto que tem o fundo de Harvard hoje? 98 bilhões de dólares. Só que, infelizmente, por interesse, separaram a igreja da instituição. E hoje, nesse mesmo lugar que esse homem crente fundou, começou, com esse coração de redenção econômica, a gente tem gente pró-Hamas lá. Mas Oxford foi também fundada assim. Toda a educação, meus irmãos, dos Estados Unidos, todo o sistema educacional foi financiado por cristãos generosos, estabelecendo fundos e manifestando redenção o quê? Econômica. Os irmãos estão me entendendo? Sabe, o que a história da igreja de vocês é espetacular, ver os projetos sociais, a outra igreja na comunidade,
E é isso que nos move. Eu queria então, você pode voltar nos primeiros slides lá, eu vou te mostrar só um pouquinho, que você já viu que o nosso principal objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, amém? E falar sobre redenção econômica, mas eu queria te dar o exemplo do que é a Vocari, né? Então, a Vocari é a nossa empresa, é um grupo, né? A gente fundou, esse Gadeildo aqui, que é meu sócio, o Fábio, né? O Fábio é agente esportivo, né? Jogou futebol profissional por mais de 20 anos e, pela graça de Deus, né, a gente tem um universo de 60 jogadores, a gente tem jogadores no Flamengo, e a vida do Fábio, um dia você tem que trazer o Fábio para pregar aqui. Deve ser flamenguista, com certeza. E o Fábio vem de uma infância muito difícil, do interior ali, também do Paraná, mais do interior do que eu. E eu resumo a vida do Fábio assim, que é a graça de Deus, né? De boia fria à mesa de negociação do Real Madrid. É isso. De boia fria à mesa de negociação do Real Madrid com o Florentino Pérez. Isso é graça, amém? Só que não é para a glória de ninguém, é só para de Deus. E essa é a essência. O outro, né, que também é meu sócio, é o Klaus, né, que chama ele de alemão, porque é alemão mesmo. E tem o Emanuel também, que é o polaco. Lá é sul, gente. Então é isso, é alemão, é polaco, enfim. E nós, então, somos os sócios fundadores da Vocari. A Vocari, ele é um grupo econômico, né, de 7 empresas. Nós estamos na holding, que controla todas essas empresas. A gente tem uma empresa de assessoria de investimentos, uma securitizadora, contabilidade, BPO, gestora patrimonial, enfim. Pela graça de Deus, a gente tem lá da nossa cidadezinha, e a gente é bem low profile, você não vai achar nenhuma foto nossa com nenhum jogador de futebol. E não é só os jogadores, a gente atende várias empresas e pessoal do agro também, né? E pela graça de Deus, a gente tem 2,5 bi sob gestão nesse ecossistema. Só que tudo isso que Deus nos deu para um propósito, que é trazer essa cultura, como eu mencionei para os irmãos, de redenção econômica. E nós entendemos, por isso que o nome é Vocari, né, em italiano, que significa vocação. Então, o nosso grupo, nós cremos, não que as pessoas têm que fazer negócio conosco, mas elas precisam entender essa cultura de redenção econômica e manifestar essa cultura em favor de outros, né? Então, nós pregamos aquilo que nós chamamos de redenção econômica. Nós somos uma empresa declaradamente cristã, né? E eu entendo que tem pessoas que às vezes você tem que, né, no meio que você transita, às vezes tem que, enfim, agir com a sabedoria que Deus, enfim, traga para você e prudência, mas no nosso caso nós somos declarados mesmo. E sabe o que é interessante? A maior parte da nossa clientela não é cristã. É porque eles confiam em nós e eles vêm pela qualidade técnica e depois nós pregamos, né? Esse é o propósito nosso, e a maior parte da nossa clientela não é cristã. E nós, então, promovemos essa cultura de redenção econômica de uma maneira prática, né? Eu vou te dar um exemplo de redenção econômica no mundo dos negócios. Por exemplo, lá na nossa região tem muitas cooperativas de agro, né? E o que nós fizemos, então? Hoje, o agro brasileiro está sofrendo muito, porque a gente está com uma taxa de juros muito alta e os bancos acabam ganhando muito, um spread muito alto nos empréstimos. Então, por exemplo, nós vamos lá com a nossa securitizadora, uma das empresas, e a gente conecta uma família nossa, que é uma investidora pessoa física, e ela emite um título que, para esse investidor pessoa física, esse ganho é isento de imposto de renda, e eu consigo financiar o produtor rural, e assim eu gero mais empregos, eu gero mais imposto, e eu trago crescimento. Quem que perdeu nessa operação? O banco, que cobrava mais caro, porque eu vou lá, eu coloco uma taxa justa. Então veja que a questão é que o que significa um negócio justo, né? O Fábio tem essa expressão também. Um negócio justo não é o que eu fiz um negócio extraordinário, onde eu esfolei alguém. Os irmãos estão me entendendo? E às vezes a pessoa ainda sai contando vantagem, né? Ah, não, comprei aquele terreno, preço de banana, a pessoa estava precisando, eu esmaguei ela. Isso é cristão, meus irmãos? Como é que você dorme, entendeu? Porque a questão é essa, é você poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência que você foi correto, amém? Que é você deitar a cabeça e falar assim, Deus, obrigado, porque eu consegui gerar um crédito justo para o produtor rural, gerar mais empregos, investir uma família que investiu os recursos para financiar esse negócio e ter um bom ganho no mercado justo também,
e eu tirei um spread do banco aqui só, que não está preocupado com ninguém. E uma parte disso ainda, você pode converter em projetos sociais. Pronto, você montou uma estrutura de valor. Os irmãos entendem? Isso é redenção econômica e nós conseguimos fazer isso com nossas profissões e nossas empresas. Eu estou te dando um exemplo de uma das nossas empresas. Então, redenção econômica é quando nós começamos a nos mover em favor de outros. E nós começamos a fazer essas transformações. Caso você queira ver lá, esse é o site ali do grupo. Mas pode passar para frente, eu queria ir naquela parte dos projetos sociais lá, para falar mais sobre redenção econômica. Aqui, você talvez deve ter ouvido falar daquelas famílias ucranianas que vieram para o Brasil. Não sei se chegou a ver isso quando teve a guerra na Rússia, que tiveram famílias que vieram para o Brasil. Então, a nossa igreja local, e nós, né, a Vocari, a gente, na verdade, até nunca falou isso na nossa igreja, mas mais de 70%, né, de receber essas famílias, quem financiou foi o nosso grupo ali. E a gente alugou aquele prédio branco ali, no centro da cidade, e a gente alugou um prédio inteiro, e foi muito legal, porque liberou esse prédio e a gente conseguiu colocar todas as famílias juntas num prédio só, 15 famílias ucranianas, e a nossa região é de imigrantes europeus, entendeu? Então foi um avivamento na nossa cidade, porque imagine que os meus avós, que são italianos, por exemplo, eram refugiados da guerra. Os alemães que estão lá eram refugiados da guerra. Os poloneses, é só polaco, gente. Os poloneses, enfim, todo mundo lá. Nós temos 5 colônias de alemães ao redor de Guarapuava, né? E eles começaram a ver essas famílias, os mais velhos, e eles começaram a se emocionar. Porque eles lembraram da história deles e como eles foram recebidos. E foi um bafafá na cidade. E essas 15 famílias, né, nós cuidamos com escola, alimentação, casa, roupa. E isso deu um bafafá tão grande que saiu reportagem no Wall Street Journal, na CNN, e a gente está lá, no interior do Paraná. E é interessante que o pastor Elias Dantas, porque a gente fez uma parceria com o GKPN, que é um órgão... na verdade, é um movimento cristão de pastores sêniores, pastores jovens e empresários. E o pastor Elias, ele estava dando entrevista ao vivo na CNN no nosso escritório, lá de dentro da Vocari, em Guarapuava. E pode vir alguma coisa boa de Guarapuava. E quando ele está dando a entrevista ao vivo na CNN, eu estou sentado do lado dele, né? Ele está usando o meu computador para fazer a reunião por Zoom ali com a CNN. E a repórter, ela quer lacrar, né? E ela pega e fala assim: olha, mas vocês só estão ajudando ucranianos, né? Então é só loiros de olho azuis que vocês ajudam, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. E daí foi muito legal quando a repórter, eu acho que ou é o anterior, ou talvez desse não tenha, mas não tem problema se eu não trouxe o slide. Quando a repórter, né, levantou, cortou, né? Ela coloca isso, ele fala: então, mas na verdade, há uma semana antes desse grupo de ucranianos, eles receberam 4 famílias afegãs. E eles não são loiros. E a repórter ficou desconcertada, e o pastor Elias teve ali 10 minutos, enquanto ela não fez mais nenhuma pergunta desse tipo, para pregar em rede nacional na CNN, lá de Guarapuava. Sabe, queridos, e foi tão fantástico que na nossa igrejinha lá, teve uma reunião de embaixadores por causa dessa ação nossa, porque nós recebemos as primeiras famílias ucranianas que vieram da guerra para o Brasil, junto com a nossa igreja local. E foi na nossa igrejinha lá, o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador da União Europeia, o embaixador da Ucrânia, o embaixador do Canadá, a embaixadora do Reino Unido, todos na nossa igreja. E parecia assim aquelas coisas de filme, sabe? Que tinha sniper em cima da igreja, todas aquelas coisas. E quando você vê ali, a gente fez um culto com essas autoridades, e na história do nosso estado, foi a maior reunião, né, de autoridades no estado juntas, assim, número de embaixadores. E foi numa igreja, no interior do Paraná. E nós pudemos pregar o evangelho, orar com os embaixadores, e estava o embaixador dos Estados Unidos também. E a gente ganhou uma moeda da embaixada americana, dizendo que nós somos amigos da embaixada americana, um token, né? E tudo isso por manifestar o nosso amor em favor de outros, né? E
Sabe, queridos, vou dar mais alguns exemplos só, mas a gente está envolvido em tantas coisas. Tem um outro momento que você queira pesquisar, se quiser só anotar. Tem alguns projetos no sertão brasileiro, por isso que eu estava brincando do sertão, que a gente está envolvido, que o nome é Instituto Água Viva e Missão AMES. É o maior projeto missionário e social do sertão brasileiro, né? Que foi idealizado por um homem que é muito amigo nosso, que é o fundador da Forte Leve. Você já deve ter visto as caixas d'água por aí, seu Antônio Torres, né? Aqui. E nesses projetos do sertão, a gente tem aberto igrejas, projetos sociais e empresas. O que você está vendo aqui é uma indústria têxtil, né? Aberta. Isso aqui está perto de Lapão, na Bahia. Agora imagine um lugar que não tem nada, é um deserto, entendeu? É um deserto, não tem água, água é insalubre, você não está perto de nada, as pessoas não têm instrução. E tem outros 68 projetos como esse que eu estou te mostrando aí, no sertão da Bahia, sertão do Pernambuco, sertão do Piauí, né? E tudo isso através da Missão AMES, que é o projeto missionário, e o Instituto Água Viva, que é a parte social. Que nem aqui, né? Tem a Dreams, que é a parte social, e tem a igreja. E aqui, nessa indústria têxtil, você tem uma igreja, os projetos sociais de contraturno, que inclusive eles têm mais de 16 mil crianças em projetos de contraturno, né? Enfim, podia ficar aqui falando tanta coisa. Agora, o que tem a ver a parte dos empresários? É que foi fundada aqui, nessa foto que vocês estão vendo, essa indústria têxtil lá, que hoje tem 90 funcionários. E como já tem alguns anos, toda a diretoria e todas as pessoas que trabalham ali, foi o primeiro carteira assinada que eles tiveram. Porque eu fui nesses lugares, queridos, eu vi meninas, crianças trabalhando, enchendo sacos de cenoura para ganhar R$4 por dia. Que perspectiva que essa pessoa tem? E não adianta eu pôr a culpa na política, porque essas pessoas são responsabilidade de quem? Nossa, a igreja. Nós somos a luz do mundo. Nós vamos transformar sendo empresários. Então, se Deus nos deu recursos, capacidade, por que nós não vamos fazer isso? Por que isso também não é um método de evangelismo? Então, o que nós fizemos? Movemos recursos e estabelecemos uma indústria têxtil lá. Hoje, os diretores e os donos são sertanejos. E eles tocam essa indústria. E ela vende para o Brasil inteiro. Inclusive, está produzindo uniformes para times agora também. Graça. Só que imagine que tem uma outra indústria que é um bloco de concreto. Tem muitas indústrias sendo abertas lá. Por quê? Não é só assistencialismo. Nós estamos discipulando e formando pessoas. Esse é o papel da igreja. Uma das traduções da igreja é eclesia, que significa assembleia de autoridades. O nosso socorro só vem de um lugar. A nossa esperança só está em Cristo. E a multiforme sabedoria de Deus, que a Bíblia fala em Efésios, o conhecimento de Deus é manifesto através da igreja. Não de uma placa. De mim e você, meu irmão, juntos. Isso é igreja. Por que eu me sinto tão bem aqui em casa? Porque aqui é família. Porque aqui é irmãos. Porque nós temos o mesmo propósito de promover a redenção econômica. E isso Deus pode fazer através da tua empresa, através da tua profissão, através dos teus estudos. Mas eu não tenho nada grande. É grande diante dos olhos de Deus. Porque a viúva pobre parecia que não estava fazendo algo grande, mas Deus estava olhando. Jesus estava olhando. E Jesus falou que ela deu mais do que todos. A questão não é o quão grande, quão pequeno aos olhos dos homens. A questão é quão grande, quão pequeno é o nosso coração. Porque essa é a essência. Eu queria convidar você a se colocar em pé. E nessa noite, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele esquadrinha os nossos corações. E que eu gostaria, de orar com os irmãos. E se você crê que essa palavra, ela te inspirou, se você crê que isso tem te abençoado, eu gostaria de, nessa noite, você que fala, Deus, eu quero enxergar dessa forma como o Senhor fala. Eu reconheço que eu quero compreender a tua vontade sobre redenção econômica. Eu gostaria de orar por você. Você poderia erguer uma de suas mãos? Fazer algo a mais? Pode vir aqui na frente para a gente poder orar juntos, por favor? O púlpito está aberto. E
que a gente se colocasse diante de Deus e falasse: Deus, que o Senhor cumpra com a sua vontade. Pode vir bem à frente, meu irmão, dá espaço para os outros irmãos que estão vindo. E você pode se colocar diante do Senhor e falar: Deus, nessa noite, o Senhor toma o controle da minha empresa, o Senhor toma o controle da minha família, o Senhor toma o controle da minha carreira, o Senhor toma o controle dos meus estudos. Eu quero cumprir e realizar a tua vontade. Senhor, eu quero viver os negócios do Pai. Você pode fechar os teus olhos e fazer a tua oração. E você pode falar: Senhor, me guia, se realiza de acordo com a sua vontade. Me dirige, Deus, pelo teu Espírito. Senhor Jesus, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Senhor Jesus, eu quero ser direcionado por Ti. Eu quero ser guiado por Ti. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, nessa noite fluindo, que somente realize uma obra profunda no coração dos meus irmãos, que somente o Senhor pode fazer através do Teu Espírito. Que o Senhor possa renovar nossa mente, e pela renovação da nossa mente nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra, ela nunca volta vazia. A Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, apta a discernir o propósito dos nossos corações. Por isso, Senhor, nessa noite, Pai, eu oro, Pai, que o Senhor traga sonhos proféticos. Os teus filhos e filhas aqui, eu oro que o Senhor possa trazer direções, circunstâncias. Eu oro, Deus, que o Senhor venha destravar destinos, que o Senhor venha realizar aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu propósito. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, Deus, a despertar, a mover corações de uma forma que somente teu Espírito Santo pode fazer. E que o Senhor venha, Deus, conduzir cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão de acordo com o seu propósito.